Nós estamos estudando Ezequiel capítulo 3. Nós temos estudado as declarações encontradas aqui nesse capítulo. Nós temos 3 declarações importantes que o profeta Ezequiel recebeu. A primeira declaração é: assim diz o Senhor. Então essa é a palavra que o profeta pronunciava quando ele ia trazer um juízo. Assim diz o Senhor. Não é a palavra dele, como você também quando prega a palavra do Senhor para o pecador. Não é você propriamente quem é o dono da mensagem, mas é Deus, como nós cantamos agora. A mensagem do Senhor é dele, nós somos apenas embaixadores. A segunda declaração é: tu és um atalaia. Ezequiel seria aquela sentinela que fica no alto, para ver se tem alguma movimentação, algum inimigo se aproximando, para avisar a sua cidade. No caso, Ezequiel seria aquela pessoa que avisaria do perigo iminente, do perigo que a nação estava correndo em desobedecer ao Senhor. Eles seriam levados para o cativeiro. De fato, já no nosso estudo aqui, eles já foram levados para o cativeiro, e Ezequiel está no meio deles para ser um atalaia, para ser um avisador, para ser alguém que vai advertir o pecador da expectação de juízo, de que não é bom desobedecer ao Senhor, porque o juízo vem. E a última declaração é aquela que vamos estudar agora. A declaração é a seguinte: Israel é casa rebelde. Então essa é a declaração que ele recebeu do Senhor também. Israel é casa rebelde. Quando nós falamos Israel, aqui nesse contexto, não é o Israel reino do norte, mas é Judá. Mas mesmo assim Deus coloca esse termo Israel. Por que é casa rebelde? O que caracteriza uma pessoa como rebelde? Você é uma pessoa rebelde? Para alguns, rebeldia é algo muito bom. Por exemplo, nos anos passados, os Beatles, eles foram o atalaia dos jovens. Eles levantaram uma bandeira de rebeldia. Então, a partir dali seria o estopim do movimento hippie, que viria nos finais dos anos 60. Só que os Beatles eles eram muito limpinhos, eles eram muito bonitinhos, muito engraçadinhos, musiquinha muito de igreja. E aquilo não dava aquele tom de rebeldia que eles precisavam mesmo. Aí veio um grupo idêntico aos Beatles, os Rolling Stones. Esses aí não eram limpinhos, não. Todo show deles a polícia tinha que intervir, saía briga. Eles realmente estavam mostrando como que os jovens deveriam ser, a proposta deles de rebeldia. Então, quando nós falamos de rebeldia, talvez você pensa uma pessoa com o cabelo desgrenhado, uma pessoa que não toma banho, que fala muito palavrão, com músicas muito ofensivas. Então, esse é rebelde. Não, mas aquele de gravata, todo de terno, eles eram tão rebeldes quanto eles. O que caracteriza alguém como rebelde não é propriamente o tipo de cabelo, as tatuagens que usa, não. O que caracteriza a rebeldia está no interior de uma pessoa, no coração de uma pessoa.
Quando nós falamos de rebeldia contra Deus, é uma rebeldia velada, é uma rebeldia escondida. Um pastor, pregador da palavra, pode estar se rebelando contra Deus e você não sabe. A pessoa mais amorosa que você conhece, que está sempre citando versículos bíblicos e pegando seus pedidos de oração, pode estar com muita rebeldia dentro do coração. A rebeldia contra Deus, ela é invisível. A rebeldia contra Deus é só o rebelde quem sabe. Então, quando Ezequiel está denunciando a rebeldia, ele não consegue ver, Deus consegue ver. É Deus quem está falando, Israel é casa rebelde. É Deus quem fala, assim diz o Senhor. É o profeta, né? Quem diz é o Senhor. É Deus quem fala, tu és um atalaia. E é Deus quem está falando, Israel é casa rebelde. Porque Deus conhece por dentro. Deus conhece não apenas a aparência, mas Ele conhece o profundo do coração das pessoas. Por isso a rebeldia, ela pode estar dentro do coração de uma pessoa mais doce que você conhece. A rebeldia, ela é tratada somente por aquele que consegue ver rebeldia. Por exemplo, quando nós lidamos com filhos pequenos, nós tratamos a rebeldia. Mas como que nós sabemos se eles são rebeldes? Apenas pelos atos. Quando eles agem de modo errado, desobedecendo, retrucando, jogando, brigando, então nós falamos, rebelde. Mas você não sabe, em outros momentos, se ele está sendo rebelde contra Deus. Se ele está sendo rebelde contra você mesmo, pai, mãe. Por isso nós não podemos nos apressar em dizer quem é rebelde e quem não é rebelde. Mas Deus conhece os nossos corações e Ele vai usar o atalaia, o avisador, aquele que mostra o mau caminho das pessoas. Ele vai usar Ezequiel, o profeta Ezequiel, para mostrar a rebeldia do povo. Então, Ezequiel capítulo 3, versículo 22, nós estávamos com saudade da glória do Senhor. Ela voltou. A glória do Senhor em Israel, em Ezequiel, ela vai e volta. Até um dia que ela vai e não volta. Antes podia-se ver a glória do Senhor. Se você fosse um peregrino da época da fuga do Egito, você veria a glória do Senhor todos os dias e todas as noites. Era só você olhar para o tabernáculo. E no lugar mais santo do tabernáculo tinha uma nuvem, uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia. Aquela era a glória do Senhor. Quando aquela fumaça, nuvem, começava a se movimentar, era uma correria. Vamos agora desmontar acampamento, porque Deus, a glória de Deus está nos levando para outro lugar. Então a glória de Deus sempre acompanhou o povo de Israel. E agora a glória do Senhor está se esvanecendo. Ela está se apagando. Ela está sumindo. E se eu fosse o povo, talvez eu agiria igual ao povo. Mas se eu fosse o povo, com a mente que eu estou agora no texto, eu agarraria com todas as forças a glória do Senhor. E você deve fazer isso também. Você não sabe quando no seu meio a glória do Senhor vai embora. De repente você, ainda que esteja na igreja, talvez pessoas ao seu lado comecem a desprezar o Senhor, a se tornar rebeldes. Aí você começa a sentir
que a glória do Senhor está indo embora. Isso acontece com igrejas que vão se dividir. Depois que igrejas se dividem, muita gente fala: eu já sentia que alguma coisa não estava certa naquela igreja. Então esse é um grande medo que a gente tem que ter. Se a gente não está mais, eu digo pessoas que estão andando com Deus. Se as pessoas que estão andando com Deus estão sentindo um ambiente esquisito, sentindo que a glória do Senhor não está ali, se o casal está sentindo dentro do lar que a glória do Senhor não está ali, então é um momento muito perigoso, porque nós vivemos pela glória do Senhor. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus rege as nossas vidas. Se a glória de Deus começa a se esvanecer, a sumir, a nossa vida acabou. Porque a vida do crente nesse mundo, ela é baseada na glória de Deus. Às vezes Deus reserva a glória dele para alguns crentes que ainda estão andando de maneira correta. Mas não se acha a glória do Senhor muito fácil. Como eles fazem? O que Ezequiel fez. Nós vamos ver agora. Versículo 22, também o 23, ele vai ver a glória do Senhor novamente. Versículo 22. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para onde, irmãos? Para o vale, onde falarei contigo. Por que não fala na planície? Por que não fala no planalto? Por que não fala num lugar mais acessível? Porque o Senhor quer falar com Ezequiel no vale. É como se Deus falasse assim: Ezequiel, vem cá, para ninguém ver, eu quero falar com você. E aonde que ele arruma? Porque ele estava às margens do rio Quebar. Mas agora Deus quer falar com ele separadamente, no vale. Meus irmãos, às vezes nós precisamos encontrar o vale onde está a glória do Senhor. A glória do Senhor, às vezes, não está em lugares tão claros. Por quê? Eu não sei dizer. Talvez porque nos lugares mais comuns, as pessoas não estão buscando o Senhor. Mas na doença, nas dificuldades, ali nós encontramos pessoas buscando o Senhor, realmente. Então, não se impressione se o Senhor mostrar a glória para você num lugar que não é tão comum. Versículo 23, levantei-me e saí para onde? Para o vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Não é ali que o servo do Senhor quer ver a glória dele. Deus sempre gostou de lugares altos, não lugares baixos. Inclusive, ele mandava destruir os altares que fizeram em lugares altos. Nos livros de Reis e Crônicas, você vai encontrar algumas vezes alguns reis que destruíram os altos. Porque não é para ninguém ir para o alto, porque os altos são de Deus. O Monte Sião, onde foi plantado o templo, era no alto. Elevo os meus olhos para o monte. Então ele elevava os olhos para o alto. Em qualquer narrativa dos evangelhos, quando alguém vai para Jerusalém, diz que ele subia para Jerusalém. Sempre é assim. Ninguém descia para Jerusalém. É interessante que se você pegar o mapa, tenta visualizar o mapa, eu sei que muitos de vocês já viram o mapa da Palestina, de Israel.
Você sabe que Jerusalém é ao sul, Galiléia ao norte. Então, se eu falasse aqui, minha terra, se eu falasse assim, vou para Manaus, eu vou subir. No mapa eu estou subindo. Se alguém iria para Galiléia, eu diria, vou subir para Galiléia. Nunca, você não vai encontrar isso nos evangelhos. Ele descia. Para qualquer lugar que ele fosse fora de Jerusalém, ele estava descendo. Aonde ele estivesse indo para Jerusalém, ele estava subindo. Deus deu sempre valor ao alto. Os cânticos dos degraus, dos Salmos 120 a 134, eles são dos degraus porque o povo louvava ao Senhor enquanto subia os degraus. E agora, por exemplo, quando o povo estava no deserto, se quisesse olhar para a glória do Senhor, olhava para cima, porque a glória do Senhor estava pairando sobre o tabernáculo. A glória do Senhor é sempre para cima. Agora Deus está chamando Ezequiel para baixo, para o vale. E lá ele encontrou algo que ninguém pensaria que encontraria no vale. A glória do Senhor estava ali. E alguns momentos então da sua vida, talvez, vai ser descendo que você vai encontrar a glória do Senhor, e não subindo. E o profeta dramatiza o que aconteceria com ele. Ezequiel é cheio de drama. Ezequiel ele tem impacto visual. E para nós é imaginativo, né? Mas Jesus também. Jesus sempre teve impacto visual nas histórias dele. E ele nunca usou PowerPoint. Ele falava. E já vinha na nossa mente toda a história que Jesus estava contando. E aqui Deus manda Ezequiel dramatizar o que já é um drama. Versículo 24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Isso acontece algumas vezes em Ezequiel, o Espírito entrando em Ezequiel e colocando Ezequiel de pé. Porque todas as vezes que acontece isso é porque ele está caído diante da glória do Senhor. Ele cai e o Espírito é quem dá força para ele ficar em pé. Agora vai para a sua casa. Vocês sabem que o povo poderia ter casas. Ezequiel, mais para frente, ele fala isso. Jeremias também. Sobre ir para o cativeiro e lá vão construir casas, vão ter casas para morar. E Deus fala para ele: vai para a sua casa, encerra-te, ou seja, se fecha dentro da casa. Ficou 7 dias ele ficou com o povo, às margens do rio Quebar. Agora Deus o chama para o vale e agora Deus o tranca dentro de casa. Deus quer falar com ele. E no versículo 25, porque ó filho do homem, assim que Deus chamava Ezequiel, né? Porque ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Não era Ezequiel que ia se amarrar, mas Deus ia providenciar algumas pessoas, ou anjos, não sei. Em Ezequiel tudo é possível, mas Deus vai chamar alguns para amarrar Ezequiel. Tinha que amarrar Ezequiel, porque senão ele ia estar no meio do povo de novo. Então amarrou dentro de casa Ezequiel. Às vezes algumas pessoas não compreendem isso, né? Nós temos que ser sociáveis, nós precisamos estar no meio das pessoas, nós precisamos estar no meio dos irmãos, mas às vezes Deus coloca situações nas nossas vidas que nós ficamos como que trancafiados dentro de casa. Nós ficamos muito para dentro
muito para nós mesmos, não por egoísmo, mas por tratamento. Deus muitas vezes quer chamar você num canto e tratar com você algumas coisas, mostrar para você algumas coisas, no caso aqui, dramatizar, usar Ezequiel para mostrar a situação do povo. E é assim que Deus quer Ezequiel, amarradinho, quietinho, no canto dele, na casa dele. É assim que Deus quer. Em Ezequiel tudo é possível. É possível dormir de um lado só. Eu ia entrar em desespero, irmãos, porque eu pareço um espetinho de churrasco, dormindo. A minha esposa não, deita lá, mas eu preciso virar. Viro para cá, viro para lá. Mas Ezequiel, ele tinha que ficar alguns dias, muitos dias de um lado, amarrado de um lado, amarrado de outro lado. E ele tinha que passar as noites assim. Ezequiel sofreu de muitas formas. Se não fosse Deus, eu diria tortura. Muitas coisas que ele passou para ensinar o povo, e ensinar a ele mesmo. Versículo 26, o profeta ficaria mudo, não por castigo dele, mas contra o povo. Vocês lembram alguém que ficou mudo? Quem foi? Zacarias. Por causa da desobediência do povo? Não, dele mesmo. Porque ele não duvidou, ele não acreditou no Senhor, ele duvidou do Senhor. E o nome do menino será? João. Mas não tem nenhum João em casa. Ele não veio na nossa igreja, né? Mas não tem nenhum João na minha família. Deus o deixa mudo, para ele aprender uma lição. E aí ele falaria só por sinais, na tabuinha que ele escreveu. Agora Ezequiel, ele vai ficar mudo, mas não por desobediência dele. Versículo 26. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender. Por quê? São casa rebelde. Essa é a nossa terceira declaração. São casa rebelde. Por que Deus faz isso? Se tem alguém rebelde, não é bom falar, não é bom pregar, não é bom ensinar, advertir, para que essa pessoa se arrependa e volte aos caminhos do Senhor? Eu diria que sim, mas eu não sei até quando, porque em algum momento Deus pode fechar as fontes da proclamação. E é isso que Deus está fazendo. Veja que a segunda declaração é: tu és um atalaia, é para falar. Agora você fica mudo, não é mais para falar. Nos parece, segundo textos bíblicos, que Deus vai entregando revelação, luz, oportunidades, mas se a pessoa rejeita e rejeita outra vez e fica rejeitando, Deus pode fechar as portas e deixar a pessoa nos seus pecados. Lá em Romanos 1, 26 e 27, nos fala que Deus entregou tais homens a toda sorte de impureza, trazendo neles mesmos a condenação por causa dos pecados. O homem grita: liberdade! Liberdade de quem? De Deus. Deus dá liberdade. Se o homem quer liberdade de Deus, ele dá liberdade. Mas ele vai descobrir, e às vezes tarde demais, que essa é uma terrível liberdade. É bom ficar preso, amarrado, escravo de Deus. A sua libertação é se tornar escravo. Porque escravo todo mundo é. Ou do mundo, dos vícios, do pecado, da injustiça, ou escravo de Cristo Jesus. E Deus resolve não falar mais com o povo. Aqueles mais treinados na Bíblia já sabem para que serviam as parábolas. Isso é uma pegadinha que qualquer um pode fazer em qualquer igreja, que muita gente vai errar a resposta. Por que Jesus falava em parábolas?
Aí muita gente falaria, para o povo entender. Mas por que Jesus falava em palavras? Para o povo não entender. É por isso que ele falava. Parábolas era juízo. As palavras eram fáceis. Ovelha perdida é coisa fácil de saber o que significa. Mas o que significa por trás daquela história? Então Deus estava escondendo para os fariseus, como Deus está escondendo para o povo de Israel a bênção. Deus esconde sim as bênçãos quando alguém não quer mais ouvi-lo. Eu não sei quantas vezes que alguém precisa dizer não para Deus ou rejeitar Deus para Ele fechar as portas. Se eu fosse você, eu não contaria. É melhor a gente não andar na margem. Melhor nós estarmos sempre de acordo com o que Deus quer falar. No versículo 27, o profeta voltaria a falar com o povo. Veja aqui o versículo 27. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Ezequiel teria momentos, ou em algum momento ele voltaria a falar, mas o que ele falaria? Se vocês querem ouvir, vocês ouçam. Se não querem ouvir, não ouçam. Porque não adianta nada. Vocês são casa rebelde mesmo. Então Deus está... Quando a gente era criança falava, Deus está de mal. Deus está de mal do povo dele. Porque o povo dele não quer ouvi-lo. Será que Deus pode fazer isso com o crente hoje? Porque nós estamos falando do Antigo Testamento. Nós estamos falando de 2.700 anos atrás. Mas depois veio a graça do Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz, salvou o pecador, tem comunhão com o crente, Ele nunca vai abandonar o crente, mas será que Deus pode fazer isso também? A gente vai se despedir aqui de Ezequiel e eu quero dar uma visitinha lá em Hebreus. Bom, Hebreus é um livro difícil também, igual a Ezequiel, mas tem uma palavra para os crentes bem acusadora também. Eu sempre tenho que falar isso para que ninguém fique em dúvida, até crianças que já aceitaram Jesus, mas não tem todo o entendimento, né? A salvação não se perde. Deus nunca vai tirar a salvação de quem recebeu a salvação. Mas a vida não é só a salvação para o céu. Tem outras coisas envolvidas. A maneira como você vive nesse mundo conta muito. E Deus usa o escritor para falar com os hebreus, judeus, né? Aqueles que estavam iniciando a carreira na vida cristã. Alguns aceitaram, outros não aceitaram, mas aqueles que aceitaram, tem uma palavra, uma advertência para eles, porque esses crentes aqui dessa carta, eles ficavam com um pé na igreja e um pé no templo. Eles ficavam com um pé no judaísmo e um pé no cristianismo. E o escritor, nós não sabemos quem é, mas o escritor, ele, usado por Deus, iluminado por Deus, ele fala que não é assim para viver, você tem que escolher. Como o crente hoje também, ele tem que escolher, ou ele vive debaixo da graça do Senhor, ou ele vive com os próprios esforços, e aí sofre as consequências. Viver debaixo da graça do Senhor é depender dele em tudo, em todas as coisas. E aqui vem uma palavra para os crentes. Veja que no capítulo 10 de Hebreus, eu não sei se falei capítulo, acho que não, né? Capítulo 10 de Hebreus, no versículo 19, ele diz assim: tendo, pois, o quê? Irmãos. Tendo, pois, irmãos.
Então ele está falando para irmãos em Cristo, ele não está falando para alguém que não é salvo, ele está falando para irmãos. Aí ele vem falando como que o crente tem que se comportar. Aí no versículo 25 ele diz assim, alguém pode ler? Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ele está falando para crentes, não deixem de se encontrar, de ficarem reunidos. Essa é uma palavra que a gente sempre dá para os crentes faltosos, os que não vêm muito à igreja, né? Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Isso aí sempre existiu, irmãos. Sempre existiu. Sempre tem gente que vem à igreja só de vez em quando. E como ele está falando para crentes, então ele não está falando para incrédulos, ele não fala, não deixe de se congregar para os incrédulos. Não, incrédulo vem à igreja se quiser, se não quiser não vem. A vida de um incrédulo só muda quando ele aceita Jesus. Fora isso, ele é um visitante numa igreja. Não estou falando de membro de igreja, estou falando de crentes, tá bom? Aí façamos admoestações, sejamos atalaias para avisar um ao outro. Aí a parte mais importante que eu quero mostrar para os irmãos, fazendo uma comparação com Ezequiel, de casa rebelde, a partir do versículo 26. Então nós estamos falando de crentes, tá bom? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que o escritor está dizendo é para aqueles crentes judeus que estão com um pé no templo, um pé no judaísmo e um pé na igreja. Ele está dizendo que vocês têm que se decidir, porque se vocês viverem em pecado deliberado eu sei que é pecado, mas eu vou fazer assim mesmo, e serve para nós. Se nós sabemos como viver de maneira correta como crentes e nós não vivemos, isso é um pecado deliberado. Se você faz isso, qualquer crente fizer isso, sendo que recebeu toda a verdade, o pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício. Ou seja, será que Cristo vai vir de novo aqui na terra? Vai viver, aí ele vai para a cruz, ele vai morrer, e aí você vai falar, agora eu sei que Jesus me salvou, agora eu sei que eu tenho que viver de uma maneira genuína, como um crente deve viver. Por quê? Porque Jesus morreu no ano de 2025. Agora eu estou vendo essa verdade. Não, a Bíblia diz assim, já não resta sacrifício pelos pecados. A única mensagem que a gente tem, meus irmãos, é antiga. Nós não temos mensagem nova. Nossa mensagem é de 2000 anos. Só que ela nunca vence. Não tem data de validade. Ela é para sempre, essa mensagem. Inclusive na eternidade, no céu, a morte de Cristo vai ser o tema principal. Então, se você quer alguma justificativa, algum argumento forte que você tem que andar com Cristo, andar em obediência, é a morte dele. Mas isso já faz tempo, não tem uma coisa mais nova? Não tem. A única coisa é essa, porque já não resta sacrifício pelos pecados. No versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, o nosso Deus é fogo. O nosso Deus é fogo consumidor, vingador. Se o incrédulo, vamos pensar naquele judeu que está com o pé aqui, o pé lá, e não sabe ainda se entrega totalmente, ou seja, ele não é salvo ainda, né? Se ele ficar bobeando muito, logo não dá tempo. Logo o fogo de Deus vem e é vingador e está prestes a consumir os adversários. Uma pessoa que visita a igreja, por exemplo, qualquer igreja, não estou falando dessa aqui, qualquer igreja, está sempre com os crentes e não se converte logo, ela está num grande perigo. Porque vai ser mais difícil dela se converter.
porque ela se acostuma com os crentes, ela fala igual aos crentes, ela anda igual aos crentes, ele pega a Bíblia igual aos crentes, ele começa a ter o jeito do crente, logo ele começa a se sentir que ele é crente. Mas se ele não foi salvo e vai ficar muitos anos na igreja, ele está com uma expectação, o que se espera para ele é horrível. Imagina alguém ir para o inferno frequentando a nossa igreja. Vou falar das outras, a nossa igreja. Imagina alguém frequentando a igreja por muito tempo e depois partir desse mundo e ir para o inferno. Não restava mais nada para essa pessoa, ela já teve tudo que ela precisava. Casa rebelde, é o que Deus está falando. Tanto aqueles que estão próximos ao Evangelho, quanto aqueles que já estão no Evangelho, mas que não querem andar de maneira correta. Versículo 28, sem misericórdia morre, pois, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele está lembrando que antigamente funcionava assim. 2 ou 3 testemunhas, ele vai morrer por aquela acusação. Agora, se Deus fazia isso no mundo, no mundo dos homens, né? O que Deus pode fazer na eternidade? Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ele não está falando de perder salvação. Ele está falando de pessoas duvidosas ainda, que ainda não mergulharam no mar do amor de Cristo Jesus. Essas pessoas estão num grande perigo. Eu não vou salvar ninguém. Ninguém aqui vai salvar ninguém. Se a pessoa não se decidir por Jesus Cristo, não tiver essa certeza, então ela está num severo castigo. Porque essa pessoa está calcando aos pés o Filho de Deus. O que quer dizer isso? Ele está pisando em Jesus Cristo. Uma pessoa que está ouvindo a palavra, já compreendeu o Evangelho e não aceitou, ele está pisando em Jesus Cristo. Ele está desprezando a morte de Cristo Jesus na cruz. Por outro lado, um crente que também está vivendo de maneira incorreta, ele está pisando na cruz de Cristo que o salvou. Aí tem um outro tribunal, né, que é o tribunal de Cristo para os crentes. Ele está profanando o sangue da aliança. Qual é o sangue da aliança? É o sangue que Jesus derramou na cruz. Está desprezando esse sangue. Inclusive, ele corre perigo de morte ao tomar a ceia. A ceia do Senhor pode matar uma pessoa que anda zombando do sacrifício de Cristo Jesus. Porque ele ultrajou o Espírito da graça. O Espírito Santo que veio até ele, seja um crente que está desprezando, ou um incrédulo que está no meio dos crentes, que está ouvindo, é o Espírito Santo falando. Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E aí, se a pessoa não aceita, ela está ultrajando, ela está ofendendo o Espírito Santo, que está dando de presente para você essa palavra. Vamos só até o 31 aqui. Ora, 30. Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará quem? O seu povo. É uma palavra que serve para um quanto para o outro. Para o incrédulo, mas também para o seu povo, o povo de Deus, os crentes. Deus é vingador, irmãos. Eu não quero assustar, amedrontar ninguém. Nada disso. Porque a palavra de Deus já faz isso para cada um que tem o temor de Deus. Mas nós não vivemos por boas obras, por medo de Deus. Não, nós trabalhamos de coração
livre, voluntariamente, com alegria, sem medo. É assim que o crente vive diariamente. Mas se um crente está zombando do Senhor, não está andando conforme Deus quer, é claro que uma expectação de juízo está sobre a vida dele. Deus julgará o seu povo. Pedro diz, eu vou citar, pode ser que eu errei, que eu erre aqui. Se Deus vai julgar, tem juízo para os incrédulos, e se o dia da visitação chega primeiro na casa do Senhor, então nós devemos temer. Me ajuda aí, alguém que sabe essa referência, porque eu estou tentando lembrar aqui as palavras direitinho, mas não consegui. É Pedro, tá bom? É o dia da visitação. Quem tem chave bíblica vai achar. Dia da visitação. E só vai faltar um versículo aqui, mas queria que alguém lesse. Pedro, alguém achou? Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que mesmo que falem mal de vós, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação? É isso? Isso, e o próximo versículo? Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei, como soberano, seja... mas talvez seja outra ainda, de dia da visitação. Seria 4:17? Pode ler, por favor? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Isso, esse daí, obrigado. Então, chega o momento do juízo de Deus. Meus irmãos, o juízo de Deus passa nas igrejas também. E se os crentes recebem essa visitação de juízo de Deus, de disciplina do Senhor, aí nós ficamos a pensar, né? E os incrédulos então? Coitado deles. Porque para nós já é duro, não é? A disciplina do Senhor. Mas imagina um incrédulo, que Deus não vai ter misericórdia, porque Ele já exerceu misericórdia. Mas no dia do juízo para o incrédulo, Ele vai enviar para o inferno, para o lago de fogo. Então isso duplamente nos choca. Uma porque Deus pode me disciplinar, e a outra porque Ele vai condenar os incrédulos. Então temor ao Senhor, reverência ao Senhor. Versículo 31, nós vamos terminar com esse. Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem poderia dizer isso para nós, se pudesse voltar e falar? O bando de Coré, o Corá, o Acã, o Caim, o Lameque, todas as pessoas da Torre de Babel. Quantas pessoas poderiam dizer para nós? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus abençoe os irmãos. Não é uma mensagem para condenar ninguém de jeito nenhum, mas é para nós lembrarmos que se a casa de Israel foi rebelde, todas essas coisas foram escritas para o exemplo para nós. Então nós podemos ser também. Não vamos viver deliberadamente em pecado. Vamos buscar o Senhor, viver de uma maneira que honre ao Senhor, que glorifique ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, agradecemos pela Tua glória que está no meio do Teu povo. Mas às vezes, ó Deus, não vemos a Tua glória manifesta em muitas vidas, inclusive de alguns crentes. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver de uma maneira correta diante do Senhor e diante das pessoas, que temamos ao Senhor. O Senhor disciplina aos filhos que ama. Sabemos que haverá condenação para os incrédulos e aqueles que estão no nosso meio. Nós pedimos a Deus que não passe desapercebido de nós, que talvez alguns que são amigos do Evangelho
eles não entenderam ainda o Evangelho. Usa as nossas vidas para evangelizar até pessoas dentro da igreja, se precisar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.